A mídia paulista não para de elogiar o Flamengo de Filipe Luís e estão impressionados com o que esse time vem apresentando em campo. Dá só uma olhada. Flávio, conta pra nós aí o que aconteceu nesse jogo, 3-0 pro Flamengo, aí rapidinho, 3-2, né? Um resultado muito legal pro Filipe Luís, que tá se tornando um grande treinador. Pro Flamengo, o Gerson. O meio-campo do Flamengo era Andrade, Adílio e Zico, certo? Tirando o Zico, o Gerson joga mais que o Adílio pra mim e mais que o Andrade. O Gerson pra mim, com todo o respeito ao Adílio que tá no céu, que foi um jogador espetacular, o Andrade, 5 vezes campeão brasileiro, o Gerson é jogador dos anos 80, dos anos 70. Pra mim, o Gerson seria titular da seleção brasileira de 70. O Clodoaldo, desculpa, Clodoaldo, ia ficar na reserva. O Gerson ia jogar. Ou o Tostão, ou que não sei. Alguém ia sair pro Gerson jogar. Isso é o que eu penso do Gerson. O que aconteceu aí? O que você pode falar em relação ao Flamengo? Uma vitória importante de um time que estava invicto, né, há 14 ou 15 rodadas, o Internacional. O que aconteceu no jogo, Flávio? E amanhã vai ter os donos da bola do Rio e dos donos da bola de São Paulo. Tudinho. Com certeza, craque Neto, mas olha, o Inter estava invicto há 16 jogos, eram 16 jogos sem perder, teve essa derrota hoje para o Flamengo, que ultrapassa o Inter na tabela de classificação, inclusive. O Flamengo que não vencia o Internacional, craque Neto e amigos, desde 2021. Nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Hoje, parecia que a vida do Flamengo seria tranquila. Um primeiro tempo muito bom. A primeira grande chance do jogo foi do Inter. O Bruno Tabata finalizou para a defesa do Rossi. Depois daí só deu o Flamengo. E aí depois que o Flamengo faz o primeiro gol com o Léo Ortiz, aí parece que o Inter sente muito esse gol sofrido. E logo na sequência o Flamengo faz 2-0. E aí na reta final do primeiro tempo faz o 3-0. Mas no segundo tempo, o Roger Machado ele fez algumas mexidas que mexeram bastante também com a forma do Inter jogar, especialmente no meio-campo. E aí, com 18 minutos de segundo tempo, já estava 3-2. O Inter conseguiu diminuir logo, rapidinho, com o Wesley chutando ali da entrada da área. Uma bola que, para muitos, era defensável do Rossi, mas ele não conseguiu fazer a defesa. E depois o Ener Valencia, que é um cara que gosta de fazer gol no Flamengo, já tinha marcado lá no Beira-Rio, também faz um gol em cima do Léo Pereira. E aí parece que o Inter vai ter mais força. O Roger mexe mais algumas vezes, coloca o Wanderson, que entra muito bem. O Bruno Henrique entra aí por muito pouco no empate do jogo, uma boa defesa do Rossi, um lance quase que dentro da pequena área. Então o Flamengo sofreu um pouquinho mais no segundo tempo, mas também é bom a gente frisar que o Flamengo já está classificado para a Libertadores no ano que vem por conta do título da Copa do Brasil, já não tinha mais chance de lutar pelo título brasileiro, tira a chance do Internacional, volta a vencer o Inter. E a boa notícia, craque Neto e amigos, é que esse Flamengo do Filipe Luís parece estar criando uma identidade. E uma identidade que vai totalmente de acordo com o que pensa o torcedor do Flamengo. É um time com intensidade, é um time que marca no campo do adversário. Ô Flávio, o Filipe Luís fica no Flamengo, porque ele resolveu tudo, é isso que você está falando. O que o Tite deixou de ruim, ele colocou tudo de bom. E ele fica... E aí, a saída do Gabigol, o Pedro que está voltando, a perspectiva de contratações e tudo mais do Flamengo... Craque Neto, a gente precisa primeiro aguardar as eleições, né? No próximo dia 9 de dezembro, a gente tem as eleições no Flamengo. A gente não sabe ainda se a situação vai ser a vencedora ou se a oposição vai levar. A gente está vendo que está bastante acirrada essa disputa e a partir daí a gente vai poder ter um horizonte do que será o Flamengo em 2025. Mas é bom a gente frisar. O Flamengo de 2025, o Filipe Luís, tem contrato até o final de 2025. Então, eu particularmente não acredito que o Flamengo vá fazer uma mudança no comando, independente de quem seja o presidente da chapa que vença as eleições. E é bom a gente frisar também, viu, craque Neto? No meio do ano que vem, o Flamengo tem o Super Mundial. Então é muito importante manter essa base, manter o treinador, trazer reforços para o Flamengo, quem sabe, chegar forte nessa competição, que também vai ser muito importante para o clube, né? Flamengo do Filipe Luís vence mais uma partida. O aproveitamento do Filipe Luís é sensacional. Eu tenho até aqui, eu vou até levantar agora aqui, tá? Esse aproveitamento do Filipe Luís, que com certeza a gente tem aqui na pauta, só que eu preciso procurar esse aproveitamento aqui do Filipe Luís. Olha o Filipe Luís, ó. Comparações com o Flamengo do Tite, hein?
Tite no Brasileirão, 27 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Felipe Luiz, 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Eu nem acho tão justa essa comparação. Felipe Luiz tem 66% contra 59% do Tite, mas eu não acho justo, porque a gente não está comparando a dificuldade dos jogos e também porque tem muito mais jogo para o Tite do que para o Felipe Luiz. Para mim, a diferença mesmo é no futebol. É o futebol que o Flamengo joga. É o Flamengo fazendo gol. É o Flamengo criando jogada. É o Flamengo que não é burocrático, que não é desorganizado. É outro Flamengo. O Felipe Luiz, em pouquíssimo tempo, além de um título de expressão, né, ele mudou o Flamengo, mudou a forma de jogar do Flamengo. Agora, o Felipe Luiz, ele falou, né, sobre várias situações, inclusive sobre o aproveitamento dele, sobre o jogo do time do Flamengo, e ele deixou claro que ele tem certeza que o time foi justamente vencedor da grande partida que fez contra o Internacional e que foi um primeiro tempo perfeito. O plano de jogo, de acordo com o Felipe Luiz, saiu à perfeição. Eu só apontaria aí pro Rossi, hein, gente? Para mim, os 2 gols foram defensáveis. Ele fez uma boa defesa depois, tudo bem, mas eu não acho o Rossi goleiro para Flamengo. Não acho. Acho um bom reserva e olhe lá pro Flamengo o Rossi, na minha opinião. É o Felipe Luiz, que eu falo desde o começo, eu estava eufórico com ele mesmo, Vamp. E que trabalho, hein, do Felipe Luiz. Felipe Luiz tem aproveitamento aí de time que briga por título brasileiro. Se o Tite deixasse um pouquinho melhor, o Felipe Luiz estaria disputando o título do Campeonato Brasileiro, velho Vamp. Aproveitamento muito bom mesmo, né? Mas a gente há de convir que falta aí essa semana para terminar o campeonato, né? Tem eleições no Flamengo, ele vai ficar, e aí sim, a partir de janeiro, ele vai ter oportunidade de disputar o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro de novo, e aí ele vai pegar um trabalho do começo, no modo que ele pensa, fazer a pré-temporada, né? O Flamengo normalmente viaja, vai para os Estados Unidos, né? E aí é um trabalho tudo, aí eu acho que a moral e a cobrança, e vem tudo pro ano que vem. Porque vai ter vários campeonatos para o Felipe Luiz disputar. Ele já pegou um trabalho, pegou ali já no final, né? No final de temporada. E agora ele vai ter a oportunidade de dar mais a cara dele ainda a esse Flamengo, como ele tanto sonha. Na verdade, né, Vamp, cobrança por título, ele já ganhou um, né? E ele ganhou de forma brilhante. Porque ele não levou gol do Corinthians por 60 minutos, se eu não me engano, com um jogador a menos, né, naquele segundo jogo. Ele venceu o primeiro jogo jogando bem, perdendo chances claras de gol. O Corinthians também perdeu algumas. No segundo, ele não sofreu gols mesmo com um jogador a menos por tanto tempo. E contra o Atlético Mineiro, 2 baita atuações. Ele ganhou dentro e fora de casa, na final da Copa do Brasil. Então, essa cobrança por título, eu acho que ele até já tira de começo. O único título que ele disputou, ele ganhou, né? O único título que ele disputou. Porque o Tite fez o favor de ser eliminado pelo Peñarol, depois de quase ser eliminado pelo Bolívar, e depois de deixar o Flamengo numa situação quase impossível de brigar por título ainda no Campeonato Brasileiro. Agora, Fábio Piperno, o que falar do trabalho do Felipe Luiz? E outra, né, o Piperno, como esse cara chegou com personalidade. Eu costumo elogiar muito não só o trabalho, mas as entrevistas do Felipe Luiz, cara. Ele responde tudo que é pergunta. Ele fala de futebol nas entrevistas, que a gente muitas vezes reclama. Treinador fala mais de arbitragem, ataca mais rival, do que de jogo. Ele não. Ele fala tudo do jogo. Ele fala o que ele planejou. Ele fala o que o time dele entregou. Pra mim, eu digo, tá? Esse cara vai ser um grande treinador e até com possibilidade de carreira internacional. Tomara que demore para ir para o exterior. Pelo amor de Deus, só me faltava acontecer o mesmo que aconteceu com o Jorge Jesus. Tomara que demore bem, mas eu acho que o Felipe Luiz vai ser treinador assim
nível A do futebol brasileiro e até com chance de carreira internacional.